E a gente conversa agora com o Nicolau Leitão. Nicolau, o que aconteceu com o Sampaio Corrêa dentro de campo, hein? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. O que acontece é que foi um confronto entre um time em formação contra um time pronto. O Vasco da Gama não perde desde novembro, é um time ajustado, um time muito bem treinado pelo Jorginho, com o auxiliar técnico Zinho, e o Sampaio é um time que ainda busca uma cara. O esquema tático que o Petkovic propõe, ele chegou a São Luís com a proposta de um futebol moderno, mas que é complicado de ser implantado num time que joga muito, participa de muitas competições. Desde que o Pet chegou, o Sampaio se envolveu em Copa do Nordeste, a Copa do Brasil estadual. Foi a Copa do Nordeste, ficou a Série B. Então o Sampaio joga muito, tem pouco tempo para treinar. Então é difícil de implantar esse futebol que ele propõe, que é com as linhas altas. Ou seja, o Sampaio ele propõe um time que valorize a posse de bola, com a bola no chão, isso o Sampaio consegue fazer. Mas ao mesmo tempo tem muitos problemas na recomposição. Quando o Sampaio perde a bola e os zagueiros estão jogando no alto, ele está sobrando muito. Essa bola na diagonal, que foi o caso do primeiro gol do Nenê, isso está acontecendo rotineiramente. E a outra coisa é que ele quer que o time saia jogando. Então, um zagueiro que foi criado, acostumado à história do zagueiro, bola no mato que o jogo é de campeonato, de repente ele colocar na cabeça que é para ele sair jogando, isso demora. Então, o Sampaio está sofrendo essa adaptação em meio às competições. Então, é difícil, exatamente pelo que eu estou falando. O Sampaio está envolvido numa maratona de competições. Então você fala assim, mas por que o Audax consegue fazer isso e chega na final do campeonato? É diferente porque o Fernando Diniz estava desde o início do campeonato e ele traz sempre com ele uma base que já está acostumada a essa filosofia de jogo que desde que ele é técnico de futebol ele propõe. Aqui no Sampaio o Pet chegou em meio à crise, a demissão do Marcelo Chamusca, então não foi ele que planejou e não tem tempo de treinar efetivamente esse modelo diferente de futebol. Então o Sampaio está sofrendo claramente com isso. Não foi já desse jogo contra o Vasco. Está sofrendo, perdeu para o Inter de Lages em casa dessa forma, com a zaga tentando sair e entregando de bandeja. Então não é fácil. Agora o Sampaio vai jogar contra o Moto. Se o Moto ganhar do Sampaio, há um risco do Pet cair? Com certeza. Eu acho que o Pet está na berlinda, sim. Se o Sampaio não é campeão do segundo turno na quarta-feira, a chapa vai esquentar para o gringo aí, com certeza ele está na berlinda, porque a torcida já está na bronca. O Sérgio Frota, a gente sabe também, aqui a gente já fez vários elogios à gestão do Sérgio Frota. O Sampaio já é um time sólido de Série B, mas a gente sabe que ele também é um pouco intempestivo. E a torcida vai buzinar. Então, esse jogo de quarta-feira ganha uma grande importância para o Petkovic e, na minha avaliação, vai ser um pouco do termômetro de quantos jogadores compraram esse projeto do Petkovic. O quanto os jogadores vão jogar por ele, como se diz no jargão da bola. Ou se eles já perderam também a paciência, porque eles também estão na fogueira. Especialmente a zaga. Muito está sendo colocado na conta da zaga. Mas eu avalio que é o esquema como um todo, porque é o problema de recomposição. Agora, no final de semana tiveram outros jogos, né? Qual foi o resultado do final de semana na Série B do Campeonato Brasileiro? O que me chama a atenção é a pouca quantidade de empates. Foram apenas 2 empates nessa primeira rodada da Série B, que é um campeonato que a gente está se acostumando a ter bastante equilíbrio. Então foram apenas 2 empates, a gente vai ver como é que foram os outros resultados e a situação do Sampaio ainda é muito cedo, não é motivo para desespero, mas também se tiver muita paciência e começar a surgir as rodadas e esse modelo do Sampaio continuar não dando segurança lá atrás, tem que tomar cuidado. Vamos ver como é que foram os outros resultados. O Vila Nova voltou em grande estilo à segundona, 3-1 sobre o Bragantino do técnico Léo Condé. Já o Londrina se deu mal mesmo jogando em casa. Luíde fez o gol da vitória do CRB. Também por 1-0, o Criciúma bateu o Náutico, gol de Gustavo que estava impedido. Na Arena Castelão, o Ceará chegou a abrir 2-0, mas não segurou o resultado. Com 2 gols de Lucas, o Paysandu foi buscar o empate. Fora de casa, o Atlético Goianiense bateu o Oeste por 1-0, mesmo placar da vitória do Goiás sobre o Tupi em Juiz de Fora. Ao lado da torcida chavante, o Brasil de Pelotas fez 2-0 no Paraná Clube. O Bahia também fez valer o mando de campo, 2-1 contra o Avaí. E no Passo das Emas, Luverdense e Joinville ficaram no 1-1. Os times de melhor desempate após a primeira rodada são Vasco da Gama, Vila Nova, Brasil de Pelotas e Bahia. No outro extremo, começaram muito mal Tupi, Bragantino, Paraná e o Sampaio Corrêa, primeiro lanterna da segundona. Pois é, então como a gente pôde ver, o Sampaio foi o time que teve
o pior resultado dessa rodada de abertura. Eu volto a dizer, é preciso ter calma, também não é terra arrasada, mas o Petkovic está na Berlinda, uma semana que vai ser decisiva para ele com certeza, porque na quarta-feira tem esse jogo que é de grande rivalidade, de muita importância em função dessa rivalidade histórica contra o Motoclube, e já no sábado sai para jogar em Florianópolis contra o Avaí. Então é uma semana que é decisiva para a sequência do Petkovic. Ok, obrigada, Nicolau. Obrigado.